boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público de professores. Hoje a nossa aula é sobre a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, tá? Cai mais do que a própria LDB, normalmente nos concursos públicos, ok? No edital de vocês, na bibliografia de vocês, não é todo o ECA, né? Então, a gente tem que seguir o que realmente está lá. Então, tem artigo 1º ao 6º, depois pula para o 53 a 59, depois pula para o 136, 137. Então, não é o ECA inteiro. Então, fiquem tranquilos aí. E em seguida, nós vamos ter um simulado de algumas questões sobre o ECA aí, ok? Vamos lá. Então, no artigo 1º, está falando o porquê foi feito o ECA, né? Que lei que é essa? É a lei que protege integralmente a criança e o adolescente. Então, fala tudo sobre a criança e o adolescente. Então, é a proteção integral da criança e do adolescente, tá? É a lei que vai defender aí, zelar, defender por todos os direitos da criança e do adolescente, ok? No artigo 2 vem falando, né? E ainda tem gente que erra ainda na prova. Só desliga o áudio aí, gente, que tá gravando aqui, tá bom? Idade. O que é uma criança, o que é considerado no ECA uma criança e o que é considerado no ECA um adolescente, tá? Lembrando que esta lei só vai servir até a pessoa completar 18 anos. Por quê? A partir do momento que ela completar 18, essa lei não serve para ela, porque ela já passa a ser um adulto. Então, daí a lei não protege acima, né? Não é uma lei acima de 18 anos. É só para criança e adolescente. Tudo bem? Então, criança é considerada de 0 até completar 12. Ou seja, de 0 a 11 anos, 11 meses, 29 dias. Ou seja, o até faz toda a diferença. Então, até completar 12, não fez aniversário ainda de 12 anos, ela é uma criança. Fez aniversário, completou 12 anos, ela não é mais criança, ela passa a ser uma adolescente, ok? E essa adolescência vai até completar também 18 anos, tá? A gente fala assim, 17 anos, 11 meses, 29 dias, ou seja, até completar 18 ela é uma adolescente. Completou, fez aniversário, 18 aninhos, ela não é mais uma adolescente, já é fase adulta, já é um adulto, tá? Aí já sai fora dessa lei do ECA. Tudo bem? Então, criança 0 até 12 e adolescente dos 12 aos 18, ou seja, até completar 18 é adolescente. Vamos lá, depois vocês vão abrir o áudio para perguntar. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, não importa se é criança, se é adolescente, os direitos são os mesmos, ok? Sem prejuízo da proteção integral. Então, tudo eles têm que ser protegidos. De que trata esta lei? Assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual em condições de liberdade e de dignidade. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu esqueci de fazer um comentário. O artigo 1º é enunciado de questão, não é resposta. O artigo 2º cai como resposta. Vocês têm que encontrar a alternativa correta na prova que fala de criança e adolescente sobre as idades. No artigo 3º não cai como pergunta, tá? E sim aquele enunciado de começo de questão. Tudo bem? Já, vamos lá. Artigo 4º normalmente cai como pergunta, assim,
como a resposta, né? Que vocês têm que encontrar a resposta nas alternativas. Então, vejam. É dever de quem? Família, comunidade, sociedade, poder público, ou seja, de todos. Todos vão ter que zelar, proteger a criança e o adolescente, tá? Então, assim, não é só a função, responsabilidade de um ou de outro, é de todos, de todos. Falou em criança e adolescente, todos têm esta responsabilidade. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, que é o governo, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes. Então, criança e adolescente têm direito à vida, à saúde, alimentação, educação, que entra no caso a escola aí, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, vejam, é um dever que a família tem de assegurar isso, assim como o governo, assim como toda a sociedade, tá? Todos os direitos deles. Nós sabemos que muitos direitos são violados, tá? Por ação, omissão, enfim. Muitos direitos que eles têm são violados, mas o ECA está aí justamente para defender esses direitos, tudo bem? Então, quando fala assim, eles têm direito à vida. Então, a família tem que proteger a comunidade, a sociedade, o poder público. Nós sabemos que acontecem muitos casos de violência, acontecem muitos casos de morte, enfim. Mas o ECA está aí para proteger. Nem sempre tudo, né? A gente vê tantas reportagens, conseguem proteger, né? Por mais que tenha lei determinando, mas infelizmente ser humano é complicado. Então, muitos violam os direitos da criança e do adolescente, isso é fato, tá bom? Mas esse quarto aí, ele cai como duas situações, tanto no enunciado quanto na resposta. E na resposta vai aparecer, é dever de quem? Aí vocês têm que encontrar a alternativa que fala dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, ou seja, de todos. E quais os direitos? Todos os direitos que um ser humano tem, é tudo igual. Nós temos esses mesmos direitos, assim como eles têm os mesmos direitos, ok? Vamos lá. No artigo 5, cai como pergunta, né? Vocês acharem a alternativa correta da prova. Então, precisa ficar bem atento, principalmente nas palavras ação ou omissão. Eu vou ler primeiro e vou explicar. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, peguem bem essa palavrinha aí, ação e omissão. Isso voltado para uma escola, por exemplo, vamos supor que a criança que você tenha machucado uma criança. Um exemplo, Deus me livre, mas acontece, tá? Acontece. Então, vamos supor, você machucou uma criança, você cometeu a ação. Você vai responder processo por isso, pela sua ação. Você foi negligente, você cometeu uma violência, você fez uma discriminação, uma crueldade com essa criança ou adolescente, oprimiu, enfim. Você vai responder por uma ação. Ponto. Você cometeu, ok? Ou participou do fato, tá? E, por outro lado, nós temos a omissão. O que é a omissão? Ver e não fazer nada. Omissão é isso. Então, eu vi uma criança sendo agredida.
na escola, um exemplo. Você não fez nada, você vai responder por omissão. Você presenciou alguém fazendo e não fez nada também, vai responder por omissão. Ou a criança veio para a escola machucada, você fingiu que não viu, você vai responder por omissão. Deu para entender? Então, assim, a escola é corresponsável por essas situações, tá? Então, a escola como um todo, funcionários, diretor, coordenador, professores, eles respondem por isso. Então, qualquer criança que chegar na escola com algum tipo de hematoma, algum tipo de machucado, você tem que verificar, né? Mamãe, a criança chegou com hematoma na perninha, o que está acontecendo? Tal. Porque tem alguns casos que realmente a criança caiu, se machucou. Tem outros que a criança é abusada, que a criança é violentada realmente, que ela é espancada. Então, assim, nós temos que tomar atitude enquanto professores numa escola. Então, quando isso acontece, tem que ser feito lá o relatório, esqueci o nome, a ocorrência no livro de ocorrência, assina, mostra para a diretora, ó, essa criança aconteceu isso, veio machucada, assina lá. Aí a parte da escola depois, dependendo do caso, é acionar conselho tutelar para resolver, tá? Aí já não cabe a professora ligar para conselho, nada disso. É a direção da escola que vai tomar a devida providência depois, mas a gente vai chegar lá, tá? Mas nesse caso aqui, você tem que tomar cuidado porque você, professor, pode responder por ação ou omissão. Então, não pode nenhum tipo de negligência, nada, tá? Isso já caiu no concurso público como resposta, tá? E até como situação problema, que a professora caiu até como redação já no concurso, tá? Que a professora colocou uma criança de castigo de 4, 5 anos atrás da porta, ou pediu para ela ficar com os braços abertos na frente da sala de aula. Isso não existe, isso não pode acontecer, tá? Ou pediu para ficar no cantinho lá não sei da onde, enfim, nada disso pode acontecer, tá? Não pode, ok? Então, isso cai normalmente nas provas de concurso. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, o que é bom para todos, né? Não só para mim. Os direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, as crianças e os adolescentes têm direitos, assim como eles também têm deveres. Então, eles falam muito assim, mas tem o ECA para me proteger. Sim, quando eles falam, você sabe que o ECA me protege, é meu direito. Sim, mas você também sabe dos seus deveres? Os direitos você sabe, e dos seus deveres você sabe? Ok? Então, direitos e deveres individuais e coletivos, pensando no grupo. E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Gravem isso. Pessoas em desenvolvimento. A criança e adolescente é considerada uma pessoa em desenvolvimento, tá? Então, assim, cai como resposta essa parte aí final, né? Pessoas em desenvolvimento, cai como resposta. E nós também, dependendo da pergunta de uma redação do concurso, nós utilizamos também essas palavras-chave aí, tá? Pessoas em desenvolvimento. Então, vamos imaginar que no concurso público caísse uma pergunta na própria redação, ou como estudo de caso, ou como dissertação normal, caísse alguma coisa nesse sentido. Que aconteceu, a criança chegou machucada, ou que a professora cometeu alguma coisa errada, deixou a criança de castigo. Então, vocês poderiam utilizar todas essas palavrinhas-chave numa redação, né?
A professora agiu inadequadamente, pois conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, nenhuma criança pode sofrer nenhum ato de negligência, discriminação, né? São pessoas em desenvolvimento. Então, assim, várias palavras-chave nós temos que já ir pensando para colocar nas redações, né? São palavras que estão na lei, estão nos autores, que nós podemos usar para vários tipos de redação aí, tá? Mas tô dando um exemplo, tá? Redação a gente vai ver a semana que vem. Vamos lá, continuando. Aí vejam, só vai até o 6º aqui e já pula, né? Nos concursos anteriores, eles colocavam artigo 13, 15, principalmente o 15 e o 16, e que fala sobre liberdade, sobre crença religiosa, um monte de outras coisas. Eles tiraram do concurso de vocês, tá? Tanto São Paulo quanto Osasco, tiraram tudo, ok? Então, ficou só a partir daí, 53 a 59 agora, ok? Vejam, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Parou aí. Vejam, nós estamos falando do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E 2 dias atrás e ontem, nós falamos da LDB. As finalidades da LDB, os objetivos da LDB. E lá está o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Lembra que eu falei para vocês? São os mesmos. Pode mudar a lei, as finalidades são as mesmas. Pode trocar uma palavra, mas é tudo igual, tá? O que está na Constituição, o que está no ECA, o que está na LDB, é tudo igual. Então, vejam, aqui só trocou da sua pessoa e lá na LDB está do educando. Mas é a mesma coisa, ó. Então, quais as finalidades? Pleno desenvolvimento da pessoa. E lá tá educando, mas dá no mesmo. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. São as mesmas finalidades. Da educação é tudo igual, tá? Vamos lá. Vocês também vão perceber algumas iguais também à LDB que nós já estudamos. Então, muitos batem as ideias, né, das leis. Vejam aí, por exemplo, a primeira. Igualdade de condições para acesso e permanência. Os princípios que tem lá na LDB, alguns se repetem aqui, tá? Igual essa primeira, igualdade de condições para acesso que é a matrícula do aluno, acessar a escola, ser colocado numa sala de aula, e a permanência na escola, que tem a ver com a frequência do aluno na escola, que a escola é corresponsável por fazer a chamada, por verificar por que o aluno está faltando, aquela coisa toda, tá? Essa primeira aí, ela está na Constituição, ela está na LDB, ela está no ECA. É igual. Vamos lá. O que mais eles têm direito aí? Então, o direito que a criança e o adolescente tem de acesso e permanência na escola. E depois, direito de ser respeitado por seus educadores. Nós temos que ter nosso ECA também, né, gente? Porque aí, na lei deles, eles têm o direito que nós, professores, respeitem eles. Tá? Então, está na lei. Então, tanto criança quanto adolescente. Direito de ser respeitado por seus educadores. Depois, eles têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O que isso significa? Que, por exemplo, você deu uma atividade, uma avaliação para o seu aluno. E ele não concordou com a nota que ele ficou, por exemplo, tá? São várias situações. Aí ele chega em você e fala assim, professora, você pode me explicar por que eu fiquei com essa nota?
Aí tem duas situações. Ou a professora vai atender prontamente o aluno e vai falar, deixa a professora verificar. Verificou? Realmente você ficou com essa nota porque você não entregou tal trabalho, você não participou de tal atividade, tal. Ah, professora, tá bom. Ponto. Ou pode ser que a professora fale assim, é isso daí, pronto, acabou. Nem olhou para ver se estava certo, se estava errado, não deu aquela atenção, tal. Então, o que acontece? Por isso que o professor ele tem que deixar tudo registrado. Porque se acontece alguma coisa, como que você prova? Né? Só de boca não adianta, tá? Tem que ter lá os seus registros bonitinhos. Então, vamos supor que o professor não respondeu a pergunta do aluno. Ele perguntou, é um direito que ele tem, e você não respondeu. Aí, ele sai de você e vai para a direção da escola. Olha, eu conversei com a professora, não concordei com a minha nota, e ela não quis nem me ouvir. Ou ela me ouviu, mas mesmo assim eu também não concordo. Alguma coisa assim. Aí a diretora não resolveu, ele vai para a Secretaria de Educação. Então, é melhor já resolver logo ali. Por quê? Se ele tiver com a razão e você não tiver nada registrado para provar o contrário, é melhor você resolver ali. Agora, se você tiver ciente, não, é isso mesmo, você pode reclamar com quem você quiser. Aí tudo bem, porque daí você tem como provar. Pode vir a supervisão de ensino, pode vir qualquer pessoa, você tem como provar, olha, ele vai ficar com essa nota, porque ele não entregou esse trabalho, não entregou esse, não participou daquilo, aí você prova, tá? Mas enfim, eles têm direito a contestar esses critérios avaliativos que você utilizou, tá? E eles podem recorrer às instâncias escolares superiores a você. Então, superior a você, tem o diretor, tem lá na secretaria o supervisor de ensino, enfim, tá? Próximo. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Tem muitas escolas que tem, por exemplo, os grêmios estudantis, né? Faz a eleição do representante de sala, aí o representante participa das reuniões, depois repassa para a sala o que foi falado. É um direito que eles têm? Sim, é um direito que eles têm. Depois, o que mais que eles têm? Acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, veja. Eles têm direito ao acesso na escola mais próxima da sua residência. A LDB nós já falamos a respeito disso. Mais próximo da sua residência tem a quilometragem, tal, tá? Porém, creche e ensino médio não entra, tá? Claro, se tiver vaga, tudo bem, mas se não tiver vaga, tem que oferecer, mas não necessariamente precisa ser a mais perto da sua casa, é onde tem vaga, tá? Lembra lá, a partir dos 4 anos já é diferente, ok? Agora, está na lei do ECA, eles acrescentaram o seguinte: se forem irmãos, tem que ser matriculado na mesma escola para facilitar a vida, né, dos pais também. Por quê? Estava acontecendo assim, ó. A mãe tinha um filho numa escola e tinha o filho em outra escola. Aí acontecia a reunião, ou ela ia na reunião de um, ou ia na reunião do outro, né? E tinha que levar esse filho para a escola, chegava atrasada porque tinha que levar o outro também no mesmo horário, são escolas diferentes, enfim. Então, a lei do ECA colocou, se forem irmãos, colocar, assim, irmãos que estejam na mesma etapa, no mesmo ciclo, tá? Por exemplo, o que é a mesma etapa ou o mesmo ciclo? Eu tenho um irmão vamos supor, na etapa do ensino fundamental. Eu tenho um irmão no primeiro ano e tenho outro no terceiro ano. Tem que ficar na mesma escola. Eu tenho um irmão na creche e tenho um irmão na pré-escola. Tem que ficar na mesma escola. E assim por diante. Aí eles vão encaixando conforme, né?
tiver a vaga, tudo certinho, mas o ECA vem defender a vaga de irmãos na mesma escola. Tudo bem? Vamos lá, continuando. No artigo 54, é dever do Estado, poder público, governo, assegurar a criança e adolescente. Vamos lá, o que o governo tem que assegurar? A gente fala governo, mas tem aí dentro do governo a figura da escola, né? Então vamos lá. Tem que garantir aí o ensino fundamental. O que é o ensino fundamental? A segunda etapa da educação básica do primeiro ao nono ano, de 6 a 14 anos. Relembrando. Obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O que é quando não tem acesso à idade própria? EJA. Então, tem que ser garantido tanto o ensino fundamental como etapa normal, de primeiro ao nono ano, assim como tem que ser garantido também o oferecimento da EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? Depois, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Por quê? Quando fala progressiva extensão? Porque o ensino fundamental, ele é a segunda etapa da educação e a prioridade é o ensino fundamental. A prioridade de atendimento das escolas é sempre o fundamental. Sempre. Entre infantil e fundamental é fundamental. Entre fundamental e média é fundamental. Sempre vai ser o fundamental a prioridade. Aí, progressiva extensão significa, depois que você atendeu o ensino fundamental, aí você vai atender o ensino médio, certo? Depois que você atendeu o ensino fundamental, aí você vai atender o infantil e assim por diante, ok? 3. Atendimento educacional especializado. Lembra lá? AEE. É aquele atendimento que é dado no contraturno escolar, tá? No contraturno escolar. O aluno fica no período normal de aula e no contraturno vai para o AEE. Vejam que na lei do ECA, de 1990, uma lei antiga, né? Artigo 54. Eles ainda usam na lei a palavra portadores. Se cai uma pergunta no concurso e a resposta tiver portadores, tá certa. Por quê? Na lei de 1990, eles utilizam essa palavra portadores ainda, tá? Hoje nós não falamos mais portadores, tá? Quando a gente se refere aos alunos com deficiência, nós falamos educandos com necessidades educacionais especiais. Então, vamos supor que você vai falar sobre educação especial numa redação de concurso. Você não vai falar portadores de deficiência. Você não vai usar esse termo, tá? Você vai usar educandos com necessidades educacionais especiais. Agora, se é uma pergunta de concurso sobre o ECA, é válido, porque essa palavra está presente no ECA, tá? Aí não tem problema. Mas quando é uma redação, não se usa mais, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino. E também no ECA foca muito na deficiência, tá? Mas o AEE, ele também é para as outras áreas da educação especial. Por exemplo, o AEE também é para transtornos, o AEE também é para altas habilidades, mas aqui eles focam mais na deficiência, tá bom? Por quê? Porque depois foram melhorando, né? É de 1990, 2000, 2020, 23 anos, né? Que fizeram essa lei, ok? Depois, atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 5 anos. Antes, a lei aparecia até 6 anos, lembra? Agora não é mais. O infantil é até 5 anos. 6 anos já é fundamental, certo? Não pode confundir. Então, o atendimento em creche pré-escola, crianças de 0 a 5 anos, é infantil. De 6 a 14 é fundamental.
de 15 a 17 é médio, tudo bem? A gente viu isso na LDB. Depois do 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Ou seja, eles têm o direito, quando eles, vamos lá, mesmo antes deles terminarem ou terminando os estudos, né? Antes deles terminarem, eles já têm o acesso a qualquer tipo de pesquisa, a parte artística, né? Do que eles quiserem, tá? Música, dança, teatro, qualquer eles têm direito. Antes de terminar o ensino médio, né? Que é a educação básica, ou depois. Então, eles podem procurar o que eles quiserem para complementar os estudos, né? Não só eles, nós também temos. É que a gente foca neles porque é a lei do ECA, então é criança e adolescente, ok? Depois dos 55, vejam que os pais ou responsáveis, eles têm por obrigação matricular seu filho na escola, tá? Ele tem essa obrigação, é responsabilidade do pai, tá? A partir de que idade que é obrigatório? A partir dos 4, tá? A partir dos 4 anos é obrigatório. A creche, ele matricula se ele quiser. É um direito da criança, mas matricula se quiser, porque o governo tem que oferecer, mas a matrícula é facultativa. Agora, a partir de 4 anos é obrigatória a matrícula, os pais têm que matricular seu filho, tá bom? O artigo 56 é um artigo que cai bastante, porque é voltado diretamente à escola. Então, cai muito esse artigo em concurso público, que é o 56. Vejam, os dirigentes de estabelecimentos de ensino, tá? Então, no caso, os diretores aí. É função do diretor comunicar o conselho tutelar. Não é o professor que vai ligar para o conselho tutelar. É o diretor da escola, tá? São 3 casos que o diretor tem a responsabilidade de comunicar o conselho tutelar. Quais são eles? Só tem esses 3 casos, tá? Maus tratos envolvendo seus alunos. O aluno chegou machucado, você viu que foi abusado, qualquer situação envolvendo os alunos da escola, tá? Ah, mas qual idade? Qualquer idade, tá? Qualquer idade. Por quê? Educação básica é infantil, fundamental e médio. Qualquer situação tem que comunicar conselho tutelar. Não importa a faixa etária, se é criança, se é adolescente, tá? Tem que comunicar conselho tutelar, aí é o conselho que vai verificar o restante, tá bom? Outro caso que se comunica conselho tutelar, faltas injustificadas. Injustificadas. O que significa injustificadas? Que não tem atestado médico, que o pai não mandou o bilhetinho na agenda, que faz uma semana que a criança está vendo, não comunicou à escola, é injustificado, tá? Justificado não se comunica com o conselho tutelar, porque a mãe justificou a falta, ela colocou lá, a minha filha esteve ausente porque nós tivemos que ir viajar, tal, ela justificou. Ou ela entregou atestado, ou justificou, aí não é conselho tutelar. O conselho tutelar é quando não tem justificativa, evasão escolar, parou de ir para a escola, é evasão escolar. Ué, a criança parou de ir para a escola, é conselho tutelar. Vejam, esgotados os recursos escolares. Por que esgotados? Tem que prestar muita atenção. Esgotados os recursos escolares significa a criança está faltando muito, o aluno, né? Criança, adolescente, você já conversou com a mãe, ela assinou lá que não pode ficar faltando, você já deu várias chances de parar com as faltas, de voltar para a escola, não teve jeito, tá registrado isso, que você já comunicou à mãe, o responsável, tá assinadinho lá, tá? Não tem mais o que fazer porque você já avisou? Já. Diretor tem que levar o caso para o conselho tutelar. Tem que comunicar o conselho tutelar, notificar o conselho tutelar,
ok? E elevados níveis de repetência também se comunica com o conselho tutelar. Então, aqueles casos de alunos já estão com uma certa idade, né? E continuam lá estudando, e daí volta o ano que vem para a mesma série, esse tipo de situação. Apesar que hoje, dependendo da idade, tá? Dependendo da idade, porque só reprova, na verdade, por faltas, né? Hoje tem várias formas de resolver, porém, faltas reprova mesmo. Então, se o aluno está faltando muito, é porque muda muito de escola, ou de bairro, né? De cidade, de lugar, enfim. Tem que comunicar ao conselho tutelar. Apesar que hoje a gente vê que muitos não, quando repete, muitas vezes, dependendo da idade, nem vai para a escola de etapa básica, né? Vai para a EJA, tá? Mas independente disso, o aluno repetiu, tem que comunicar ao conselho tutelar. Elevados níveis de repetência. Tem que comunicar, por quê? Porque se ele repetiu é porque ele teve muitas faltas. E daí o conselho tutelar tem que ficar por dentro, por quê? Pode ser uma mãe que vai entrar com processo contra a escola. E se o conselho tutelar não estiver sabendo, não tem como defender. Aí a mãe bota um processo em cima da escola, falando que nunca ficou sabendo que o filho estava faltando, você não tem como provar e nem encaminhou para o conselho tutelar. Aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tá? Então, cai no concurso esse artigo 56, os 3 casos que a escola precisa comunicar aí o conselho tutelar. Maus tratos envolvendo os alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Na resposta da prova está exatamente esses 3 que vocês têm que encontrar na prova, tá? Então, só prestar atenção nas palavrinhas, injustificados, porque já aconteceu de concurso eles tirarem o in e a pessoa não prestar atenção, colocou como certa. Justificada não, é injustificada, ok? Vamos lá. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, aqueles casos, por exemplo, um dos casos, o aluno não é alfabetizado ainda. Cabe à escola, né, o poder público, o governo, verificar isso, tá? Então, verificar o currículo, se está funcionando, qual a metodologia que está sendo usada, enfim, temos que incluir no processo ensino-aprendizagem esses alunos que foram excluídos por algum motivo, tá? Então, tem que ser incluído, principalmente porque o ensino fundamental é prioridade, tá? Então, incluir a todos. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Ou seja, toda criança e adolescente deve ter essa liberdade de criar. Criar como desenho, como pintura, como música, teatro, fazer pesquisas, eles devem ter essa liberdade. E essa questão dos valores culturais, artísticos e históricos, isso é trabalhado dentro da escola, tá? Já são trabalhados tudo isso na escola. Porém, mesmo sendo trabalhado, quando chega a fase da criação, não é copia e cola, não é você exigir que faça igual você, ou que a criança adolescente reproduza algo igual da obra que você mostrou,
Não, é a liberdade de criação, não é de cópia, ok? Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas, de lazer voltadas à infância e à juventude. Isso não é só dentro da escola, também é fora da escola, tá? Então, dentro da escola precisa ser verificado se eles estão tendo programações culturais, esportivas, né? No caso, tem educação física, de lazer mesmo, lúdico, né? De jogos, brincadeiras, enfim, tá? Assim como fora da escola. Fora da escola tem os parques, tem bosque, tem quadra, então é obrigatório, tá? E daí, quando eles falam uns ajudando os outros, né? Que às vezes o município não tem recurso para arrumar aquele bosque, daí o estado ajuda, o governo federal ajuda, enfim, tá? Independente do acordo, né? Dos recursos da onde venham aí desses acordos, tem que garantir isso, essas programações, esses espaços para a infância e a juventude, ok? Depois, pode ver, ó, para no 59, não cai para vocês a parte de profissionalização, que é aquela parte que fala que pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, não cai para vocês, tá? Eles tiraram. Então, já pula para o 136, ó. O 136 é as atribuições do conselho escolar. Então, antes disso, o que é o conselho escolar? Não, desculpa, gente, tutelar. O que é o conselho tutelar? É um órgão autônomo, tá? Permanente, não jurisdicional, ou seja, não é juiz. Cada município tem que ter pelo menos um, mas pode ter mais do que um, dependendo do número de habitantes daquele município, tá? Por exemplo, aqui em Guarulhos nós temos 7 conselhos tutelares. Precisa ter pelo menos um em todo o município, tá? Então, ele é um órgão que vem zelar pelos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, ele zela por tudo que o ECA fala. Ele vai zelar por esses direitos, ok? Essa é a função real de um conselho tutelar, tá? Então, aqui tem algumas atribuições que o conselho tutelar faz, ó. Primeiro, atender as crianças e adolescentes. Então, vamos supor, entre aspas, né? Tem conselhos e conselhos, né? Como toda profissão, como todo órgão, né? Tem professores e professores, médicos e médicos, né? Advogados e advogados, dentistas e dentistas, e assim como tem conselheiros que fazem o trabalho e conselheiros que não fazem, essa é a verdade, ok? Porém, quando nós falamos aqui que uma das funções do conselho é atender as crianças, é atender realmente crianças e adolescentes. Então, vamos supor, a criança e adolescente vai lá no conselho e fala assim: eu estou sendo maltratado, espancado, abusado, e daí assim. O conselho é para defender os direitos da criança e do adolescente. Aí manda de volta para casa. Ah, você tá mentindo, não sei o quê, lá. Quantos casos aconteceram do conselho mandar essa criança de volta e a criança ser morta? Porque quando há uma denúncia, essa criança e esse adolescente não pode voltar para casa. Por quê? Os pais serão comunicados, serão chamados. E daí ficam com raiva se teve uma denúncia. O quê? Meu filho foi fazer denúncia contra mim? Já aconteceu vários casos. A criança voltou e foi morta. Certo? Agora, qual seria o correto? Dependendo do caso, né? Se é um caso mais grave,
até ser investigado, essa criança e adolescente não pode voltar para casa. Não pode, depois que foi feita a denúncia, porque vai ser apurado, vai ser investigado. Então, essa criança vai para um abrigo provisório até verificar o que está acontecendo, né? Porque você tem que zelar pela criança, pela vida da criança, ok? Do adolescente, no caso. Tá? Enfim, atender crianças e adolescentes, atender e aconselhar os pais ou responsáveis, ó, não pode isso, ó, não pode aquilo, isso pode, ó, vamos fazer assim, tal. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Vejam, presta atenção, porque já caiu no concurso público, tanta gente errou. Ah, é lá embaixo, não é essa não, mas tudo bem. Requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, da educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Vejam, requisitar é solicitar, é pedir, não significa resolver. Presta bem atenção. Não é você chegar no conselho tutelar, você vai receber uma cesta básica, vai receber um trabalho, vai receber um médico ali. Não. O conselho tutelar vai encaminhar, vai requisitar. Então, você precisa de uma cesta básica, ele vai te encaminhar, vai fazer a cartinha, vai te encaminhar para o serviço social. Resolver alguma coisa da Previdência, ó, eu tenho direito a isso, mas meu filho é especial, por exemplo, ele tem direito à aposentadoria lá, uma pensão, sei lá o quê, um benefício que ele tem. O Conselho Tutelar vai encaminhar, tá? Trabalho, Secretaria do Trabalho vai encaminhar, vai encaminhar. Não é o conselho que vai fazer, ele vai requisitar, ok? Por que eu tô falando isso? Já caiu, por exemplo, no concurso, assim, ó. A maioria das pessoas erraram. Tanto meus alunos quanto outros, tá? Assim, por exemplo, certidão de nascimento. Uma situação assim, ó. Para fazer a matrícula na escola, precisa ter os documentos da criança, né? Do aluno. Precisa ter lá a certidão de nascimento, tal. Aí, a mãe lá, o responsável, foi fazer a matrícula, não tinha nenhum documento. E a escola não se negou a dar a vaga, porém, para fazer a matrícula precisa do documento. Aí encaminhou a pessoa para ir no conselho tutelar conversar. Por quê? O conselho tutelar, uma das funções é requisitar serviços públicos. Ou seja, ele faz um encaminhamento para a pessoa ir no cartório retirar a segunda via do documento. Mas ele requisita, ele solicita, é ele que faz a certidão de nascimento? Não. Quem faz é cartório. Uma certidão de nascimento, quem faz é o cartório. O que o conselho tutelar faz é encaminhar, requisitar, fazer a cartinha para que você consiga a segunda via da certidão de nascimento, tá? E lá tem que tomar cuidado com os verbos que são utilizados na interpretação do texto. Então, requisitar é uma coisa, executar, fazer é outra, tá? E muita gente não prestou atenção. Vamos lá. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, o conselho tutelar, os conselheiros, né? Eles vão representar a criança, o adolescente lá, quando o juiz chamar, eles têm que comparecer também com a criança que está sendo verificada, tal. O conselho tutelar também vai encaminhar os casos ao Ministério Público. Notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente. Então, vamos supor, o Conselho Tutelar, ele aciona o Ministério Público porque algum órgão, alguma pessoa não respeitou o direito da criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público resolver, ó.
o direito da criança e adolescente foi infringido. Aí encaminha também o caso, tá? Lembrando, o conselho tutelar não é o juiz. O conselho tutelar encaminha para o juiz, encaminha para o Ministério Público resolver, tá? Ele encaminha também à autoridade judiciária os casos de sua competência. Então, em geral, os casos da sua competência, vamos supor, aqueles casos que eu comentei lá em cima, que a criança adolescente fez uma denúncia, foi para o abrigo, né? Até resolver. O conselho tutelar vai entrar em contato com o juiz. Olha, estou com uma criança aqui que foi encaminhada para o abrigo provisório, ela não pode voltar para casa porque aconteceu isso, e nós estamos investigando. Então, tudo tem, quando fala de criança e adolescente, tudo tem que ser encaminhado para o juiz da vara da infância e da juventude, tá? Porque é o juiz que determina o tempo que a criança vai ficar, se vai perder a guarda, se os pais vão perder a guarda daquela criança, se essa criança vai para um lar adotivo. Deu para entender? Então, não é o conselho que resolve. Quem resolve é o juiz, mas quem encaminha esses casos é o conselho, tá? Então, por exemplo, maus tratos envolvendo alunos. A direção da escola comunica conselho. Aí o conselho que vai para o juiz, para o Ministério Público, enfim. Vamos lá. O conselho tutelar também tem como responsabilidade providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Vamos lá. Uma criança ou um adolescente, primeiro, ele não vai preso. A palavra preso não pode ser usada para criança e adolescente. É uma polêmica muito grande, né? Porque a gente sabe que muitas crianças e adolescentes matam, roubam, estupram e a gente não pode, né, usar esses termos para eles, mesmo eles cometendo, né? Bom, vamos lá. Então, criança e adolescente, primeira coisa, eles não são presos. Nós falamos apreendidos e não presos. Só vai preso com os 18 anos, vai para cadeia mesmo, tá? Eles são apreendidos e vão, por exemplo, para uma fundação casa, que é uma escola de, né, a gente sabe, que vai aprender muito, muito pior, ok? Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, né? Nossa opinião, o que vale é o que cai no concurso. Então, o que acontece? Quem vai determinar o que vai acontecer com esse infrator que cometeu alguma coisa, colocou fogo na escola ou sei lá o que, é o juiz. Não é o conselho tutelar, o conselheiro. É o juiz. Agora, o juiz determina a sentença do que vai acontecer e daí o conselho tutelar vai acompanhar esse adolescente, tá? Então, se ele vai para uma fundação casa, vai acompanhar. Se o juiz determinou que ele tem que pintar a escola que ele pichou. Então, nem sempre o ato infracional significa ir para a fundação casa. Se for uma coisa grave, sim. Se for uma coisa que não considero tão grave, pichou a escola, né? Tá acabando com o patrimônio público, né? Pichou a escola, aí o juiz não vai mandar para a Fundação Casa, vai pedir para alguma outra medida. E daí o conselheiro tem que acompanhar. O adolescente pintou, vai pintar, quem vai ajudar, os pais vão ajudar, etc. Mas o conselheiro vai fazer tudo o que o juiz determinar, ok? Vamos lá. Também é uma das funções do conselheiro expedir notificações, né? Fazer lá as cartinhas para qualquer secretaria, para qualquer órgão, tá. Olha lá, essa daqui que eu adiantei lá. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente quando necessário. Então, quando que é necessário, por exemplo, fazer a matrícula da escola e a criança está sem documento nenhum? É necessário, tá? Só que olha o verbo requisitar. E na prova caiu executar.
Quem executa é o cartório, não é o conselho tutelar, né? Então, o verbo é requisitar, que significa pedir, solicitar, e executar significa fazer, tá? Então, caiu essa, presta bem atenção. 9. Assessorar o poder executivo. Quem é o poder executivo, no caso? O prefeito, o governador, o presidente, né? Se é município, é o prefeito. Então, assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Então, os conselheiros participam das reuniões, né? E de orçamento, ó, quanto nós vamos gastar para fazer isso, para fazer aquilo, tá? Por quê? Pode entrar prefeito, sair prefeito, vir não sei quem, lá, lá, lá. É um órgão que não acaba. Muda-se o mandato, né? Os conselheiros ficam por 4 anos, sai, pode se reeleger, pode ter novos conselheiros, mas o órgão continua, não pode ser tirado, certo? 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos. Então, alguns exemplos, tá? Vamos supor que a criança ou o adolescente estava na rua e se machucou. E tentaram entrar em contato com a família, mas ninguém atendeu. O que deve ser feito? Tem que ligar para o conselho tutelar do município para que o conselheiro vá até essa criança e adolescente para acompanhar no hospital, por exemplo. Tá? É uma das funções. Ele tem que representar em nome da pessoa, criança ou adolescente, ou em nome da família. Tá? Várias situações. Então, o conselheiro tutelar, por exemplo, né? Ele trabalha de segunda a sexta e tem os plantões finais de semana. Então, vamos supor, é o meu plantão hoje. Esse final de semana é meu plantão. Eu fico com o telefone ligado 24 horas porque é meu plantão. Qualquer horário que ligarem, você tem que sair para socorrer uma criança e adolescente, tá? Porque o conselho, o órgão, ele fica aberto só até 5 horas da tarde. Depois desse horário, fica o celular lá, o telefone, com o conselheiro que tiver de plantão. E tem que estar ligado, tá? Isso na lei, se acontece na prática em todos os lugares, é outra situação que a gente nem vai entrar nesse mérito, tá bom? Outra, 11, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Perda ou suspensão do poder familiar, tá? O conselheiro, não é ele que vai falar, olha, você perdeu a guarda do seu filho. Não, ele não vai falar, né? Vai vir a notícia através do Ministério Público, através de um juiz, tal. O conselho, ele vai acompanhar esses casos. Então, assim, é ele que vai sinalizar o juiz ou o Ministério Público, dizendo se melhorou a situação ou se piorou. Ele vai sinalizar, olha, lembra aquele caso? Então, continua. Aí o juiz vai determinar lá, né, se aquela família vai perder a guarda daquela criança ou daquele adolescente. Quando se perde a guarda da criança ou adolescente, primeira coisa, eles vão ver se no seio familiar, se algum parente pode ficar com aquela criança. Eles vão investigar. Então, primeiro, eles vão verificar se tem um tio, se tem um primo, se tem um avô que possa ficar com aquela criança adolescente, tá? No caso, se não tiver e a criança não pode voltar para aquela família, vai para adoção, tá? Então, mas o conselheiro não é ele que vai determinar, é o juiz, tá bom? Ele só vai levar os casos, tá?
Então, eles vão fazer de tudo para que essa criança adolescente não saia da sua família. Mas se não tiver como mesmo, aí sim, não tem jeito, tá? 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em criança e adolescente. Então, eles vão fazer palestras, reuniões, cursos, formações, treinamento lá, tanto lá dentro do órgão do Conselho Tutelar, chamar as famílias para participar, explicar para a família o que é o ECA, a função do conselho, ou eles vão nas escolas fazer essas palestras, na comunidade, enfim, tá? Explicando o que pode, o que não pode, é função deles fazer essa conscientização, tá? Principalmente quando se fala de maus tratos envolvendo crianças e adolescentes, né? Que aparecem vários casos lá que só Deus na causa. Vamos lá. E o artigo 137, último, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, juiz, a pedido de quem tenha legítimo interesse, tá? Então, só o juiz que vai poder rever. Não é o Conselho Tutelar. Vamos supor, a mãe perdeu a guarda da criança, dela vai lá no conselho. Ai, devolve meu filho, por que você... Não é o Conselho Tutelar que tem esse poder, essa autonomia. É o juiz que determina, né? Eles só seguem o que a lei determina, mais nada, tá? Enfim, eu vou abrir aí para vocês, vou dar uma pausa para vocês poderem fazer as perguntas para depois eu entrar no simulado, tá bom? Então, deixa eu dar uma na tela. Sim. Tá. Sim. Tá, joia, então. Vamos lá. Simulado. Lembrando que são só simulados, né? Não começamos treinos de questões. Apesar que são simulados retirados aí da VUNESP. Vamos lá. Primeira questão. De acordo... Ah, outro detalhe, tá? Deixando claro aqui no vídeo. Esses simulados eu dou conforme as minhas aulas. Então, quando dá para colocar questões na aula, tá? Vocês vão receber a apostila em PDF de treinos de questões. Então, estes simulados eu não estou mandando em PDF, porque depende de cada aula, eu incluo alguma questão para fazer associações, tá? Então, esses eu não vou mandar em PDF à parte, nada disso. Tem que acompanhar no vídeo. Agora, quando forem os treinos de questões para a prova, aí sim, vocês vão receber o PDF, né, a apostila completa, ok? Vamos lá. De acordo com o ECA, considera-se, eles querem saber de criança e de adolescente. Então, eu sei que vocês sabem a resposta, porém, eu vou dar dicas no dia da prova, naquela correria, falta de tempo para terminar a prova, eu vou dar dicas, tá? Não vou dar resposta, eu vou dar dicas. Então, vejam aqui, por exemplo, eu preciso ler tudo? Não. O que eu faço? Só a primeira parte. Por quê? Se a primeira parte estiver errada, nem preciso ler a segunda parte. Porque as respostas têm criança e adolescente. E adolescente. Certo? Então, o que eu De faço? acordo com o ECA. Só um minutinho. No dia da prova, vocês grifam a primeira parte. Porque se a primeira parte estiver errada, eu nem preciso ler a segunda parte e não perco tempo no dia da prova, certo? Olha lá. Tá perguntando criança e adolescente, mas eu só olho criança, tá? Olha lá. Aqui fala na letra A, criança até 10 anos. B, Não, tá errada. criança até 12. C, criança até 13. Não. D, criança até 14. E Não. E, criança até 14. Não. Tá? Qual a alternativa correta? B. Letra B de bola.
Vocês estão vendo que eu não preciso olhar o resto? Porque já eliminei todas. 14, 14, 13 e 10. A única correta é a B. Aí, para ter certeza, eu leio o resto. Adolescente, pessoa de 12 e 18 anos de idade. Ou seja, até completar 18 é adolescente. Completou é adulto, tá? Mas é assim que aparece na lei, ok? Então, isso facilita você achar as alternativas na prova. Porque você perde... Se você lê tudo, se você for ler exatamente tudo, você perde muito tempo na prova, tá bom? Vamos lá. Próxima. O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não é juiz, encarregado pela sociedade de... Qual é a função do Conselho Tutelar? Letra A. Promover... Eu vou ler todas primeiro, tá? Calma aí. Depois eu vou dar algumas dicas. Depois não abre um áudio para dar resposta. Tudo bem? A. Promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente. Essa é a função do conselho. B. A função do conselho é julgar os casos... Desliga o áudio. Desliga o áudio, por favor. Está sendo gravado. Desliga o áudio. B. Julgar os casos de discriminação e maus tratos à criança e adolescente. C. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. D. Decidir sobre a guarda e adoção de crianças abandonadas. E. Dar prioridade e atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade. Vejam, só um detalhe. Primeira coisa, vocês vão grifar no dia da prova os verbos. Primeira coisa, verbos. Verbos. Vamos lá. Analisando primeiramente os verbos. Eu tenho promover, julgar, zelar, decidir e dar. Tá? O que eu pergunto para vocês? Escolham um para eliminar, não como resposta certa. Eliminar. Pode abrir o áudio e falar. Qual? Julgar. Vamos lá, vamos por parte. Eu vou eliminar o julgar. Né? Porque quem julga é juiz. Certo? Escolha o outro para eliminar. Decidir. Quem decide é juiz. Outro. Dar. Olha esse dar. Nem esse verbo tem lá, né? Mas tudo bem. Dar prioridade de atendimento às crianças de 0 a 6. A prioridade é de 0 até completar 18 anos e não só até 6 anos, certo? Porque é criança e adolescente. Aqui tá falando só até 6 anos. E esse dar também. Ok. Vai ficar entre A e C. Ou a função do conselho é promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente, ou a função do conselho é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Qual deles? Não cabe ao conselho promover o desenvolvimento. Sim. Onde entraria esse desenvolvimento físico e emocional, por exemplo? LDB. Não. Qual o local, por exemplo, que a criança e adolescente poderia ter esse desenvolvimento? Escola. E o conselho não é escola, né? Ele até ajuda em algumas coisas, mas não é a função dele. Aqui caberia muito bem escola, tá? E a alternativa correta foi feito o conselho para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, ou seja, tudo que está no ECA, o conselho tem que garantir o que está na lei do ECA, tá? Zelar pelos direitos, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, ok? Próxima.
Vamos lá. Essa daí nós vamos fazer passo a passo. Toda vez que tiver esse tipo de questão na prova, é passo a passo, senão você erra, tá? Então, olha a primeira, vai lá e elimina. Olha a segunda, vai lá e elimina. Vamos lá. 3. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. É sempre copia e cola da lei os enunciados, tá? É copia e cola. Em relação ao direito assegurado, conforme o artigo 53 do ECA, leia as afirmações e assinale verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeira, ser respeitado por seus educadores é um direito deles, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí, o que eu Verdadeiro. faço? Ó, se você colocou verdadeiro aqui, né? Você colocou verdadeiro aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E olho só a primeira coluna. Presta atenção. Eu só olho a primeira coluna. Na letra A, a primeira coluna tá falso, B verdadeiro, C falso, D verdadeiro e E verdadeiro. Eu elimino tudo que na primeira estiver falso. Porque se você falou que é verdadeiro, já eliminei a A, já eliminei a C, eu nem olho mais, nem olho mais. Só ficou B, D e E, ok? Aí eu volto. Eles têm direito, verdadeiro ou falso, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí eu venho aqui. Se é verdadeiro, eu olho a segunda coluna agora, ó. Na B tá verdadeiro, na D tá verdadeiro e na E tá falso. Já eliminei mais uma. Só olho agora B e D, o resto eu nem olho mais. Próxima. Organizar e participar de entidades estudantis. É o direito deles, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Mais uma verdadeira. Aí eu vou lá. Agora é a terceira coluna. Só tem B e D para olhar. A B tá verdadeiro, a D tá verdadeiro. Então continua, não elimina nada ainda. Continua as duas. Próxima. Participar da definição e da elaboração da proposta curricular do município. Falso. Gente, mas eles têm direito de participar de tudo. Brincadeirinha. Esse direito, não. Já pensou eles participando? Definição e elaboração da proposta do município todo, né? Nem da escola e nem do município, não. É falso. Pegadinha, tá vendo? Pegadinha. Essa é a pegadinha. Aí eu venho aqui, ó. Na B tá verdadeiro, na quarta coluna. E na D tá falsa. Isso quer dizer que a B tá eliminada. Ó, mesmo sem ter olhado a última, eu já sei que a alternativa correta é a D. Só sobrou ela, mas mesmo assim eu tenho que olhar. Olha lá. Ter acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Ô, filho, não esquece de rezar, tá, meu amor? Essa questão... Tá. Desliga o áudio um pouquinho, gente. Essa questão foi uma questão antiga já da LDB, ou do ECA, né? Da VUNESP. Anterior. Hoje, se ela fosse cair, para a prova de vocês, teria que acrescentar aqui, dos irmãos, né? Se tiver irmãos na mesma escola, para dar vaga para os irmãos na mesma escola, tá? Teria que acrescentar algumas coisas, mas ela tá certa. Mas teria que acrescentar algumas coisas, tá? No ECA, tá? O ECA não aparece a palavra 4 anos, aparece na LDB, certo? Vamos lá. Aqui,
verdadeiro, né? Já vimos lá. Verdadeiro. Então, a alternativa correta que vocês teriam que marcar na prova, letra D, de dado. Ok? Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tá gravando certinho, tá? Vamos lá. 4. O ECA dispõe sobre a política de proteção integral à criança e ao adolescente. Vamos lá. A mesma situação. Ler com calma, passo a passo, tá? Não é ler tudo de uma vez. Olha lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vejam. Primeiro, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Verdade ou não? Verdade. Tá certo ou tá Verdade. errado? Verdade. Então, essa verdadeira, eu venho aqui. Na letra A, tem a 1. Na letra B, não tem. Tá eliminada. Na letra C tem, na letra D tem, na letra E também tem. C, D e E, tá? Só a B que foi eliminada, o resto continua. Aí eu volto lá. 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Certo ou errado? Certa. Certa. Aí eu venho aqui. Falei que tá certa. Vou lá, volto lá nas alternativas. Na letra A tem a 2, continua. Na letra B já está eliminada. Na letra C não tem a 2, então também está eliminada. Continua a letra D, tem a 2, na letra E tem a 2. Então vai ficar A, D e E. B e C já era, já foi eliminada. Volto lá de novo. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Eles têm todos os direitos como pessoa humana? Certo? Sim. Aí eu vou lá. Certo, daí eu venho aqui de novo. Na letra A tem a 3, continua. Na letra D tem a 3, continua. Na letra E não tem a 3, então está eliminado. Só ficou a letra A e a letra D. Tudo vai depender da última. 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento após os 21 anos de idade. Errada. Errado, olha a pegadinha. Errada. Se a Até lei os é 18. até os 18, não tem nada a ver aqui os 21, no caso. Então, aqui tá errado. E daí, Letra D. aqui elimina, né? Alternativa correta 1, 2 e 3. Letra D de dado é a alternativa correta da prova, ok? Próxima questão. Segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado à criança e adolescente. Vamos lá. Voltando lá. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Sim ou não? Sim. Sim. Vou lá nas alternativas. Letra A tem 1, letra B tem 1, letra C não tem o 1, letra D também não tem o 1. Ok? Volto lá. Já eliminei duas. 2. O direito de organização e participação em entidades estudantis. Certo ou errado? Certo. Certo.
Vou lá. Letra A tem 2, letra B não tem 2, letra E tem. Já eliminou 3, só ficou A e E. 3. Igualdade de condições. Cadê minha setinha aqui? Tá desaparecendo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Verdadeiro. Certo. Verdadeiro. Verdadeiro. Volto lá. Na letra A não tem a 3. Tá eliminada. A alternativa correta só pode ser a E, mas eu tenho que confirmar, tá? Aí eu venho na 4, que sobrou. Ter educador com excesso de faltas injustificadas. Está correto. Ter educador com excesso de faltas injustificadas. O que vocês acham? Falso. Errado. Falso, né? O educador com excesso de faltas, né? Então, ele já tinha eliminado aqui. A alternativa correta, letra E. 1, 2 e 3 somente que estão corretas. A 4 está errada. Ok? 6. Durante o intervalo... é uma situação problema. Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola... só para vocês fazerem um apanhado. Normalmente, o estudo de caso vem com uma situação problema, tá? Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam dificuldades de organização. Alguns comem várias vezes, outros não se alimentam. Quando decidem comer, já terminou o tempo do intervalo. Considerando essa situação e o artigo 3º do ECA, a intervenção do inspetor de alunos deverá ser... Então, assim, cabe ao inspetor fazer essa organização, né? Então, se tá uma bagunça, né, dificuldades de organização, não comem certo, né? Aquelas vocês sabem, a maioria na bagunça que é na hora do intervalo, né? Vamos lá. O que o inspetor deve fazer? Conforme a lei, não é conforme ele quer, tá? Letra A. Ele vai solicitar, junto ao diretor da escola, um período maior de intervalo, já que o atual não atende às necessidades dos alunos. O que vocês acham da resposta A? Não. Seria, conforme a lei, seria uma alternativa ele chegar no diretor da escola e falar, então, tá muito pouco esse horário de intervalo para esses alunos, não teria como arrumar? Tá errado, porque Tá falta errado. organização e não tempo. Eles já organizam o horário de intervalo para dar para todo mundo sair, né? Então, aí é pegadinha. Não poderia ser a letra A. Letra B. Convocar os pais dos alunos e tentar resolver com eles o problema. Chama lá os pais na escola. Então, no horário de intervalo tá muita bagunça, muita desorganização. O que a gente pode resolver, pais de alunos? Jamais, né? Que isso é uma situação que está na escola. Os pais nem estão na escola. E assim, os funcionários são pagos para resolver isso daí na escola, né? Uhum. Então, a B também seria uma pegadinha. Vamos lá. Estamos já eliminando 2. C. Organizar uma fila, garantindo assim condições para os que desejam se alimentar no tempo certo. Correta. Correta. Vocês acham que essa seria a correta? Sempre no dia da prova, para ter certeza, tem que terminar a leitura das outras, tá? Uhum. D. Ignorar o problema, pois servir merenda não é função do inspetor de alunos. O que vocês acham? Ele não tem, Mas é função organizada. ele não tem função de servir, mas sim de organizar. Isso, muito bem. Primeiro que não é ignorar o problema, tem que resolver o problema. Isso. Segundo, que em nenhum momento está falando que o inspetor serve a comida.
Não é função dele servir a comida mesmo, né? Em nenhum momento está falando que Verdade. ele tem que servir. Está falando que ele tem que organizar, né? Então já estaria eliminada também, para ter certeza. E retirar da escola os alunos que causam transtornos. Jamais. 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 Por mais que tira lá, tá correndo, senta lá do ladinho, né? Ó, não pode correr. Eu falei que não podia correr, senta aí um pouquinho, tal. Mas em nenhum momento eu vou tirar o aluno da escola. Ah, por que ele... Ah, eu mandei ele embora para casa porque eu pedi para ele entrar na fila, não entrou. Eu pedi, deu para entender? Em nenhuma hipótese eu posso retirar o aluno da escola. É responsabilidade da escola, tá? Então, Só porque comeu 2 vezes. Oi, não entendi. Só porque comeu 2 vezes, coitado. Coitado, né? Tem gente que come 5, né? Mas enfim, brincadeira, gente. A alternativa correta dessa questão é a C. Cabe ao inspetor organizar uma fila, garantindo as condições para os que desejam se alimentar no tempo certo. Então, assim, você não quer comer? Não entra na fila. Não precisa entrar na fila. Quem não quer comer, não entra na fila. Então, a fila é para justamente cada um pegar o seu no intervalo da aula. Pronto, tem que organizar, só isso, tá? Vamos lá. Próxima. Ao observar que havia muitas crianças e adolescentes em idade escolar perambulando pelas ruas do bairro onde se localiza a escola em que trabalha, o inspetor de alunos Jefferson, preocupado com a situação, levou o problema para a equipe gestora, que resolveu analisar a possibilidade de abrir novas vagas para a matrícula desses alunos. Com essa medida, Jefferson auxiliou os pais desses alunos a cumprirem o que estabelece o ECA, no artigo 51. Então, é uma situação, problema também. O Jefferson, ele trabalha na escola, ele é inspetor da escola. E ele estava andando pelas ruas do bairro lá da escola e ele viu que tinha muitas crianças ali que era para estar dentro da escola e estavam lá na rua, em horário de aula, tal. Aí ele comentou com a diretora da escola dele, olha, eu passei, tinha um monte de criança ali, com certeza não estão matriculadas, estão fora da escola, tal. E daí, a diretora conversando com ele, né, verificou se ia abrir vaga. Mas, com essa atitude do Jefferson e da diretora em si, né, o que estabelece no artigo 55? A obrigação de matricularem os filhos na rede regular de ensino. Eu vou ler todas primeiro, calma aí. B. Participação da comunidade na vida escolar da criança e do adolescente. C. Preservação dos vínculos familiares. D. Necessidade de saúde, educação e alimentação das crianças e adolescentes. E. Responsabilidade de proteger seus filhos de possíveis aliciadores. Enfim, de qualquer forma, todas as alternativas, ok. Mas eu sempre tenho que olhar a pergunta, né? A pergunta. E a pergunta é sobre crianças que estavam fora da escola. Se as crianças estavam fora da escola, qual é a alternativa correta? A. Letra A. A obrigação dos pais é matricular as crianças na escola. Essa é a obrigação. As crianças estavam fora, tá? Claro, se elas estão fora da escola, pode acontecer várias coisas. Pode ter aliciadores na rua, pode não sei o quê, lá. Mas a situação, problema, está dizendo, a criança está fora da escola. O que tem que ser feito? Tem que fazer a matrícula da criança na escola. Ponto. Tá? A alternativa correta, letra A. Com certeza. Vamos lá. 8. Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na família, o professor do 2º ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola
que imediatamente oficiou ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. À luz do ECA, é uma situação problema. À luz do ECA, a iniciativa da escola está. Antes de vocês responderem, a mesma situação. Primeiro vocês olham o que está a primeira palavrinha, tá? Ó, porque todas são iguais, a maioria. Então, todas têm uma palavra e a vírgula. Pode observar, ó. Primeiro eu analiso isso daqui. Veja. Eu não leio ela toda, porque eu perco tempo lendo ela toda. Primeiro eu analiso as primeiras palavras. Ó, um caso de maus tratos, o professor avisou o diretor foi e entrou em contato com o conselho tutelar. Eles fizeram certo ou errado? Correto. Eles fizeram certo ou errado? De avisar Fizeram o conselho? certo. Oi? De avisar o conselho Fizeram tutelar. certo. Fizeram certo. Se eles fizeram certo, eu já elimino 3. As erradas. Né? Então, tudo que está... Nossa, não sei o que está acontecendo com o meu mouse aqui, gente. Nossa, peraí. Não sei o que está acontecendo. Ontem... Ah, pronto. Ó. Se a atitude deles foi certa, então eu já elimino 3, A, B e C, que está falando que a atitude deles está errada. Tá? Nem preciso terminar a leitura, só elimino pela palavra errada. Aí fica a D e a E para ser analisada. A D fala assim, correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. E a E fala, eticamente correta, mas o Estatuto da Criança e Adolescente não prevê essa situação. É a D ou é a E? D. 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 E outra coisa, não existe na lei eticamente correta. Essa palavra eticamente não. Ou é correta ou não é. Ou tá certo ou tá errado. Não tem meio termo na lei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou é ou não é, tá? E, de qualquer forma, tá falando que a situação de maus tratos não prevê. O ECA não prevê isso, é o que mais eles prevêem, porque é o direito da criança e do adolescente. Então, eu elimino a E e fico com a alternativa correta, que é a D. Tá? Exatamente isso, ok? Próxima. Segura aí que tá acabando. O diretor escolar de uma escola da rede municipal de São Bernardo do Campo recebe a informação de uma professora que um dos seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que podem indicar agressão doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é confirmada. A criança é espancada regularmente pelo pai, um alcoólatra. Assim, esse diretor, com base no ECA, deverá. O que o diretor deverá fazer? Nem preciso pensar muito. Letra A. Comunicar ao conselho tutelar do município. Exatamente. Nem preciso perder meu tempo. Vamos lá, mas só para a gente discutir. O diretor não vai fazer boletim de ocorrência, porque é criança e adolescente. Criança e adolescente não é boletim de ocorrência, é conselho tutelar. Se alguém tiver que fazer algum boletim, é conselho tutelar. A C, solicitar a professora que mantenha descrição do caso? Não, isso daí é omissão. Se a professora não faz nada, é omissão. E a escola também. Deixar que a mãe faça denúncia no momento que achar mais adequado? Quer dizer, vai deixar na mão da mãe se ela sabe que está errado. Não, a escola tem que fazer o papel dela. E aí, procurar pelo pai da criança para informá-lo de que se o fato se repetir, ele será denunciado. Também não, porque
Porque já foi confirmado o espancamento, já foi. Eu não vou procurar o pai e falar assim, você não espanca de novo, não. Não, vai encaminhar o caso para o Conselho Tutelar. Agora, só um adendo aí, gente. O pai, a lei do ECA, ele protege criança e adolescente. Ponto. O pai e a mãe pode ser alcoólatra, pode fazer o uso de drogas. É um problema do pai e da mãe, eles são maiores, tá? O conselho tutelar, o ECA, não se envolve se é um adulto que usa droga ou usa álcool, certo? Agora, quando esse adulto faz alguma coisa contra criança e adolescente, aí entra o ECA, entra o conselho tutelar. Por quê? Existem pais que bebem, né? São alcoólatras e não mexem com a criança, não mexem com o adolescente. Existem pais que usam droga e nada acontece com seu filho, sua filha. Não estou falando que está certo, mas assim, eu estou dizendo que o ECA ou o Conselho Tutelar, no caso aí, não se envolve com isso. Ah, liga lá para o Conselho Tutelar porque o pai está bebendo, está usando droga. Não, esses órgãos só entram em ação se acontece uma criança, adolescente, alguma coisa, tá? Deu para entender, né? Vamos lá. Alternativa correta, letra A. Por exemplo, eu tô dizendo isso porque já aconteceu, por exemplo, assim, ó, de vizinhos ligarem no conselho tutelar, né? E dizer assim, ó, olha, aqui na minha rua tem um pai bebendo demais. Olha, aqui na minha rua tem um casal que usa droga. O conselho tutelar não vai fazer nada, porque não é problema dele, tá? Agora, se você liga, olha, um pai bebeu demais e espancou uma criança. A mãe usou drogas e fez alguma coisa com o adolescente. Aí sim é conselho tutelar, senão não adianta ligar. Por quê? Adulto é adulto, não é conselho tutelar, ok? Então, vamos lá, próxima, tá terminando. 10. A professora de educação infantil de escola pública colocou uma criança, isso já caiu como redação, hein? Já caiu como redação. Colocou uma criança de 4 anos de castigo, com os braços abertos na frente da sala, da classe. O pai fez um boletim de ocorrência e denunciou a professora no Ministério Público. Nos termos do ECA, a atitude da professora pode ser enquadrada como? Aí, vamos lá, vamos analisar. Letra A. Né? Já sabemos que essa professora está totalmente errada. Primeiro que não pode colocar essa palavra castigo, nem pode entrar, né? Aí entra como fala lá? Negligência, opressão, crueldade, discriminação, ação, omissão, enfim, entra como tudo. Vamos lá. Bom, a atitude da professora pode ser enquadrada como compatível? A professora é compatível com a lei? Ela está de acordo com a lei, essa professora? O que é compatível, gente? É estar de acordo com a lei. Ela está de acordo com a lei, essa professora? Não. Não. Ela não é compatível com a lei. Ela fez errado. Ó, compatível com as normas previstas para a educação escolar, portanto, isenta de qualquer culpa? Como isenta? Se ela fez tudo errado, essa professora. Né? Letra A está descartada. Vamos lá. Letra B. Medida punitiva prevista em lei, fundamentada em princípio educacional que deve ser julgada à luz dos fatos que a provocaram.
Errada. Não existe medida punitiva. Punição para uma criança. Pelo amor de Deus. Não existe medida punitiva. Errado também. Vamos lá. C. Por isso tem que ser passo a passo para analisar cada uma. Medida educativa. Prevista para casos de indisciplina e de desobediência. Especificamente quando ocorre com professores em sala de aula. Isso está no ECA? Não. Que eu tenho que... Não. O aluno indisciplinado desobedeceu, e aí eu aplico uma medida educativa, que é o castigo de braços abertos. Isso existe? Existe. Não. Errada. Na prática, se você procurar, tem professores que cometem isso daí, tá? Mas na lei não existe isso daí não, tá? E nem pode, ok? Então, esse castigo não é uma medida educativa. Não é. D. Infringência à lei, que prega o dever de todos velarem pela dignidade da criança, pondo a salvo de qualquer tratamento vexatório. Foi um tratamento vexatório para a criança que essa professora fez? Sim. Sim. Então quer dizer que essa professora infringiu a lei, ou seja, Sim. a professora foi contra o que a lei determina. Então, a alternativa correta é a letra D. Mas nós temos sempre que olhar... Ai, tá me enchendo o saco esse... Desculpa, gente. Meu mouse aqui tem dia que, olha... Mas, para ter certeza, a última. E. Compatível. Só da palavra compatível, a letra A, se eu já tinha excluído a letra A, então aqui na E é a mesma coisa. Compatível. Compatível com as várias medidas estabelecidas em lei para garantir que a criança seja educada. Não é dessa forma que eu vou educar a criança dando castigo. Não adianta, tá? Então, letra D. Essa professora infringiu a lei. Pronto. 11, acho que 11 é a última. Isso. Consoante o artigo 56 do ECA, cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar um dos... Existem 3 casos. E aqui na pergunta está pedindo um dos. Não está falando os 3, tá? Um dos seguintes casos apresentados a seguir, tá? Qual caso aí... a escola, o diretor tem que comunicar ao Conselho Tutelar? A, B, C, D ou E? B. Qual o caso? B. Letra B. Alternativa B. Vocês acham que é a B? Sim. Sim, a alternativa correta é a B. Primeiro, maus tratos envolvendo alunos. Segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. E o terceiro é altos níveis de repetência, tá? A alternativa correta é a B. Olha a pegadinha que eles colocam, porque a pessoa lê rápido, a VUNESP faz isso. A pessoa lê rápido e cai na pegadinha, ó. Letra A, maus tratos. Eu li lá na lei que maus tratos tem que comunicar ao conselho, mas lê inteiro. Maus tratos causados pelos alunos aos professores. Cadê a nossa lei do ECA? Entendeu? Então, não é maus tratos envolvendo alunos aí. Senão a letra A estaria certa. Mas maus tratos causados pelos alunos aos professores. Ok? Que mais? Ausência ou irregularidade de transporte escolar não é o Conselho Tutelar que resolve transporte escolar. Não adianta ligar lá. Olha, eu não tenho transporte escolar. O Conselho não vai resolver isso, tá? D. Elevados níveis de queixas dos professores pelo mau comportamento dos alunos
o conselho não vai resolver os alunos indisciplinados na escola. E letra E, consumo de entorpecentes pelos pais ou familiares dos seus alunos. Foi aquilo que eu tinha explicado, né? Não é conselho tutelar que resolve se um pai usa droga, né? Não é. Agora, o pai usou, espancou, abusou, aí é outra situação, tá bom? Então, a alternativa correta aí da 11, B de bola. Vamos lá? Parei aqui, vou abrir aí.